pastos verdejantes me fará repousar. E para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Você está parado na encruzilhada, olhando a montanha que tem pra escalar. Bem lá no alto fica o seu sonho. Você está pensando: como vou conseguir? Alguns já falaram, você ficou louco. Sabe quantos tentaram? Você nunca vai chegar. Mas estas pessoas ficarão ofuscadas quando a luz da sua estrela começar a brilhar. Por isso siga. Então vá seguindo, não olhes pra trás, persiga o seu sonho e chegue até lá. E se falarem tudo bem, não importa, porque para o nosso Deus você é uma flor. Uns alcançaram
a sua chegada, escalaram a montanha, decidiram arriscar. Mas você consegue, não desanime. Coloque seus sonhos nas mãos de Deus. Da vida, muitas flores murcharam antes mesmo de se abrir, outras foram jogadas, deixadas ao vento, mas este é o seu momento. Desabroche de desabrochar. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nos vê como uma flor, como um jardim. Amém? Amém, Senhor. Obrigada pela mensagem, irmã. Muito linda mesmo. Que Deus possa abençoá-la, que você continue louvando em favor da mensagem para Deus. Eu fiquei para apresentar a plataforma. Meu nome é Andréia. Hoje a gente está com a programação especial, vai ser o dia todo, que vai ser do Quebrando o Silêncio do Ministério da Mulher. A nossa diretora é a Tomásia, eu sou a vice, tem a irmã Socorro, que é também do departamento, mas hoje ela não está aqui com a gente. E aqui na plataforma está conosco o irmão Márcio, que é o ancião da igreja, também ancião do departamento do Ministério da Mulher. E a pregadora a qual Deus nos enviou hoje é a irmã Ana, da freguesia do Ó. E os minutos que se seguem agora fica com você. Feliz sábado, igreja. Eu acho que nós poderíamos encerrar a programação só com a música que a Poliana acabou de oferecer ao Senhor Deus, né? Que bela canção, né? Que poder que tem a música no psiquismo do ser humano, né? É lindo, é transformador. Isso penetra em todos os nossos sentidos e nos faz compreender quão maravilhoso é o nosso Deus. Salmos capítulo 51, versículo 5. Salmos 51, versículo 5. Diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha o que o salmista diz aqui. O salmista diz que nós nascemos em pecado. Hoje à tarde nós iremos conversar um pouquinho sobre a questão do nascimento.
A ciência diz que o homem, ele nasce com um instinto agressivo. E esse instinto agressivo, ele só pode ser transformado através do amor, através do afeto. E aqui o salmista, aqui Davi, ele fala que nós nascemos totalmente em pecado. Meus queridos irmãos, quão triste é nós pensarmos na situação em que o mundo está vivendo. Quão triste é nós pensarmos como nós estamos vivendo nesse mundo. A igreja, ela se coloca numa posição de enfrentamento, numa posição de ajuda. Talvez os sistemas que nós já estamos trazendo já há alguns anos, quando o sábado é um sábado que traz esse título, né? Quebrando o silêncio. Então nós vemos a igreja preocupada com o assédio, com o abuso. Nós vemos a escola, enfim, nós vemos muitas pessoas envolvidas com tudo isso. E o mais interessante é que quebrar o silêncio não é o silêncio das pessoas que não conhecem sobre Jesus. A igreja está preocupada em quebrar o silêncio daqueles que se dizem cristãos, daqueles que abrem a palavra de Deus, mas muitas vezes interpretam totalmente diferente aquilo que o Senhor Deus está deixando para que ele leia, para que ele entenda. O livro de Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos praticantes da palavra. O Senhor Deus, Ele está nos dando uma chance nesta manhã. Aqui nós estamos para estudar a palavra de Deus. Mas ao sair daqui, irmãos, que possamos realmente ser praticantes da palavra. Não vamos ser só ouvintes, mas vamos praticar a palavra. Se cada um de nós praticarmos a palavra e fazermos um pouquinho só, falarmos um pouquinho de Jesus para esse mundo que está sofrendo, com certeza o nosso Senhor Jesus virá muito em breve. Quando nós falamos de pecado, nós lembramos que há muito tempo atrás tudo isso se originou lá no Jardim do Éden. Essa história nós já conhecemos. Nós estamos cansados de ler o que ocorreu lá no Jardim do Éden, a desobediência do homem, a desobediência de Eva, a desobediência de Adão. E o pior de tudo, os frutos dessa desobediência ocasionou um prejuízo terrível na família. Hoje é muito bonito nós ouvirmos que a família é um projeto de Deus. Muitos falam isso. Que a família é plano de Deus. A família é um projeto de Deus. Mas a família também tem sido uma grande isca para Satanás. Milhares de pessoas que estão totalmente desajustadas hoje neste mundo são produtos
de famílias totalmente desestruturadas. Hoje à tarde, nós não vamos fazer um programa muito extenso, Andréia, mas vamos tentar trazer aqui algumas atitudes em que pais, quando eu digo pais, é pai e mãe, muitas vezes inconsciente, acabam trazendo situações terríveis, defeitos terríveis no psiquismo dos filhos. E hoje nós vemos o resultado de uma sociedade completamente doente. Uma sociedade completamente defeituosa, onde as pessoas estão sofrendo, onde as pessoas estão fazendo coisas que, ao nosso ver, são terríveis, mas são pessoas completamente doentes. E são doenças que poderiam ter sido evitadas lá atrás, na própria constituição do lar, da orientação dos pais. Mas como orientar quando, na verdade, eles também não foram orientados? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos, logo no início, em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Convido os irmãos a abrir novamente a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Um versículo muito conhecido de todos nós, que diz o quê? Que Deus criou Deus, pois o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Criou o homem e criou mulher. No início, nós sabemos que tudo era perfeito, como eu disse. Os planos de Deus era a perfeição. Mas, quando seguimos um pouquinho mais na história da criação, nós encontramos ali o quê? Em Gênesis capítulo 4, versículo 8. O primeiro registro de uma grande violência, que para aquela época, por ser o primeiro assassinato, era terrível. Mas hoje nós percebemos que isso se tornou uma coisa que acontece todos os dias. Hoje, não vamos dizer que é normal, mas um irmão mata o outro todos os dias. Se não está próximo da nossa residência, está em qualquer outro lugar da sociedade. E aqui, em Gênesis capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: o primeiro homicídio. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o que ele fez? Ele o matou. Poderia ter parado por aí. Essa história sangrenta, essa história de violência no mundo, né? Poderia ter parado por aí. Mas, infelizmente, ela deu continuidade. Eu tenho o privilégio de ter os meus pais já com uma idade bastante avançada. E eu muitas vezes pergunto a eles se eles imaginavam encontrar o mundo da forma como está. E eles me respondem que não. Porque são situações, irmãos, situações terríveis. Talvez essa não deveria ser a preocupação da igreja neste momento. Aqueles que trabalham em escola talvez também não tivessem. A violência, ela não deveria de ser a preocupação na escola, mas tem sido. Por que tudo isso? Deus é culpado de tudo isso que nós estamos vendo? Nós sabemos que não. Tudo isso é consequência do quê? Tudo isso é consequência do pecado. E nós, ciente dessa situação, é necessário que nós possamos erguer os nossos braços
e sair e falar, envolver as pessoas com a palavra de Deus. Porque somente a palavra de Deus, ela pode transformar o homem. É claro, Deus deixou diferentes linhas da ciência, muitos profissionais capazes de orientar. Mas nós não podemos esquecer que os profissionais também são humanos e necessitam da glória e da graça de Deus. Então, irmãos, não é tempo mais de brincar. É tempo de falar de Jesus. É tempo de mostrar para as pessoas o quanto o pecado ele é nojento. Quando nós, como digo, volto a dizer novamente, falar de Adão, falar de Eva, falar de Caim, falar de Abel, nós já estamos cansados de ouvir. Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos praticar aquilo que nós estudamos. Porque se nós praticarmos o que a palavra de Deus diz, se nós tivéssemos praticado isso, não precisava quebrar silêncio nenhum. É claro, eu não vou fazer nenhuma pergunta, mas eu creio que nesta manhã, quantas pessoas têm histórias de vida dolorida, histórias de vida triste? Quantas e quantas pessoas, homens e mulheres, que já passaram por problemas de abuso. E esse é o tema ao qual a igreja tem se preocupado muito. Porque nós sabemos, a ciência diz que o homem, ele tem várias, ele se utiliza de várias máscaras, né? A ciência fala que nós usamos algumas persona, e essa persona significa máscara. Quando estamos num determinado lugar, nós agimos de uma forma. E quando estamos em outro, nós então trocamos a nossa máscara e somos uma outra pessoa. Muitas vezes as máscaras são usadas para a nossa proteção. Quantos e quantas mulheres que aqui estão nesta manhã, eu não estou direcionando o sermão somente para mulheres, mas para homens também. Quantas e quantas mulheres, quantos e quantos homens que estão aqui, que talvez no seu íntimo estão falando assim: quem dera o meu esposo vivesse somente dentro da igreja. Seria tão bom que a casa dele fosse aqui. Seria tão bom que ele não voltasse para casa. Ou talvez, quantos esposos também estão falando assim para as suas esposas, né? Quem dera a casa dela fosse só aqui. E ela não precisasse retornar para casa. E o pior, meus queridos irmãos, são filhos que muitas vezes estão inconscientemente também falando assim: quem dera os meus pais morassem na igreja. Talvez, se o meu pai morasse na igreja, eu não seria abusada, né, pelo pai e vice-versa. Meus queridos irmãos, no livro Desejado de Todas as Nações, página 237, a Ellen White escreveu o seguinte: a influência de Satanás é constantemente exercida sobre os homens para perturbar os sentidos, dominar a mente para o mal e incitar a violência e o crime. Como dizer, como não acreditar, né, meus irmãos, no espírito de profecia? Se ela já naquela época, ao receber as visões, ela já nos direcionava para um tempo tão difícil, para um tempo tão cruel como esse em que nós estamos vivendo. Hoje, a violência, ela tomou parte de todos os segmentos da sociedade. Não importa a classe social, não importa o gênero, não importa a raça, não importa, meus queridos. Todos nós estamos à mercê do pecado. O pecado, ele é nojento. O pecado, ele é terrível. O pecado, ele traz consequências terríveis para a nossa vida e para a vida das pessoas que nós entramos em contato.
no nosso trabalho, os nossos vizinhos, os nossos amigos, todos estão sofrendo a situação justamente por conta do pecado que aí está. Então não é momento de nós permanecermos sentados no banco. É momento de praticarmos o Evangelho, um Evangelho que seja prático, onde o único objetivo seja o quê? Salvar almas e apressar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos estar tranquilos. Talvez seria muito agradável que eu estivesse hoje num outro lugar, talvez até na minha igreja. Hoje teremos também uma boa programação lá na igreja da Freguesia do Ó. Mas talvez o Senhor, ou talvez não, o Senhor me enviou para estar aqui, para trazer uma mensagem. Talvez não seja para você ou para você, mas para alguém que está muito necessitado, né? Para alguém que entrou aqui com muita dor. E a pior dor que pode existir de um indivíduo é a dor psíquica. Hoje nós encontramos milhares de pessoas sofrendo de depressão. É uma doença que, segundo as estimativas, vai matar muita gente. E muitas pessoas estão morrendo. Quando nós entramos nas redes sociais, nós vemos também milhares de pessoas que estão praticando suicídio. E aí, por que muitos jovens estão se suicidando? Aqueles que já tiveram a oportunidade de participar de um velório, onde a causa foi o suicídio, muitas vezes nós ouvimos pessoas próximas dizer: ele tinha tudo, não consigo entender por que fez isso. Mas é o quê? É a dor psíquica. É uma dor que só você sabe e ninguém sabe. Você não tem como contar. Quando você conta, você vai contar dentro de um consultório, porque o especialista, o profissional, ele tem todas as ferramentas que podem fazer com que você traga de volta tudo aquilo que foi praticado lá atrás. Tudo aquilo que foi mal construído na sua vida, lá atrás, muitas vezes na sua infância. E que hoje, na fase adulta, você pensa que esqueceu. Mas isso vem através de um sintoma. E muitas vezes esse sintoma ele vem como uma depressão. Uma doença profunda que paralisa o ser humano. Que faz a pessoa ficar numa cama. Que faz a pessoa não saber nem explicar o porquê de determinadas coisas. É comum ficar triste quando nós perdemos alguém. Nós entramos num período de luto. Isso é muito natural. Perdemos um objeto, perdemos alguém que nós amamos muito. Isso é muito natural, mas quando isso se estende muito e nós nem sabemos dizer o porquê. Quando nos refugiamos num quarto escuro e não queremos falar com ninguém. Quão triste, meus irmãos, é isso. Quão triste é essa doença. Mas quando o especialista vai em busca investigar o porquê daquela situação, então muitas coisas vêm à tona, né? Muitas coisas que foram ocorridas no passado se tornam claras. E aí então a pessoa consegue adquirir a cura. Mas nós, enquanto cristãos, nós carregamos um fardo muitas vezes dentro de nós. As pessoas nos acusam. E elas falam: mas você é cristão? Por que você é depressivo? Você é cristão? Você não deveria sentir determinadas coisas. As pessoas também, muitas vezes, aqueles que não conhecem a Deus, eles muitas vezes colocam a religião como um fardo. Eles muitas vezes, como disse para vocês, eles, logo no início, a respeito do estudo da palavra, eles interpretam totalmente errado algumas situações que estão relatadas na palavra de Deus. Eles esquecem do contexto, se esquecem do texto. Eles não levam em conta
a situação, a época em que tudo aconteceu. Então tem muitas pessoas que às vezes chegam até a dizer que a religião, ela discrimina. A religião, ela coloca, por exemplo, a figura feminina como uma figura inferior. Mas esse não é o plano de Deus. Deus nunca quis que isso acontecesse. Deus, ele respeita as nossas escolhas. Muitas vezes as nossas escolhas, elas não são favoráveis a Deus, mas ele respeita. E na Bíblia nós encontramos muitas situações que, no primeiro momento, a gente fica assim, mas peraí. Mas vamos estudar dentro de um contexto, para depois, então, nós termos condições de avaliar. A história do povo de Deus é a história da graça e da desgraça, da bênção e da maldição, da vida e da morte, do amor e da indiferença. Veja bem, quantas coisas nós podemos encontrar na história do povo de Deus. Muitas coisas aconteceram, né? Mas, quando nós abrimos a palavra e encontramos inúmeras promessas, né? Promessas como essa que está em João, que foi lida aqui logo no início do culto, João capítulo 3, versículo 17. João 3, 17. E aí nos diz o quê? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou Jesus ao mundo, não para que Jesus julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A vida, ela nos coloca em alguns momentos, em situações que a gente, como seres humanos, e como foi lido aqui no início, que nós nascemos em pecado, que não existe nada de bom em nós. Não existe nada de bom. Se não fosse a graça de Deus, irmãos, não sobraria nada. Nós somos cruéis, nós somos terríveis. Nós não guardamos nada de bom dentro de nós. Mas a gente começa a compreender o amor de Deus. Deus, ele conhece o mais profundo do nosso íntimo. Eu tive já por 3 vezes a oportunidade de dar uma palestra na Fundação Casa. E ali, meus queridos, a gente encontra jovens, um número muito significativo de jovens ali. E quando você entra e está ali do lado deles, conversando, a gente começa a pensar um pouquinho sobre o amor de Deus. Porque ali naquele momento você também é transformado. Quando você ouve um pouquinho sobre a história de cada um deles. E como eu disse desde o início, tudo é resultado da sociedade. Nenhum jovem que ali está teve uma família bem alicerçada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Todos eles vieram de famílias altamente problemáticas. E você então se sensibiliza. Esta última palestra que eu dei, eu me lembro de um menino. Logo que eu entrei, ele estava cabisbaixo. E aí iniciei a palestra. E de todos os rapazes que estavam ali, ele era o único que estava cabisbaixo. E não olhou para mim. Estava sentado no fundo. E durante a palestra, houve um momento em que eu enfatizei a figura materna, a importância da figura da mãe na vida do ser humano. E ali, quando eu comecei a falar da importância da mãe
Ele então se levantou a cabeça e ficou ouvindo, atento daquilo que eu estava falando. E eu digo uma coisa para vocês. Por que eu falo que nesse momento a gente começa a pensar sobre o amor de Deus? Porque ninguém tem culpa de cometer tantas coisas erradas, de fazer tantas coisas erradas. Deus, Ele sabe quem é que está por trás de tudo isso. É por isso que Ele enviou o seu Filho. É por isso que Ele enviou Jesus. Não para julgar cada um de nós que aqui estamos. Muito pelo contrário. Ele enviou Jesus para nos salvar. E ali naquele momento, diante daquela situação ali, que a gente começa a compreender o porquê que cada garoto, cada educando que está ali, muitos deles cometeram coisas terríveis, eu sei. Talvez não tenha matado nenhuma pessoa que faz parte da minha família. Mas mesmo que isso talvez tivesse acontecido, quando a gente se aprofunda na vida da pessoa, a gente acaba compreendendo um pouco mais. Então, meus queridos irmãos, esse versículo de João, capítulo 3, 17, ele é bem profundo. Ele fala que Jesus não veio para nos julgar. Jesus veio para nos salvar. E hoje é momento da sua salvação. Eu não sei o que acontece na sua vida. Talvez o quebrando o silêncio desse sábado é importante para você. É necessário você quebrar o silêncio na sua casa. Quem sabe você está fazendo alguma coisa na qual você não tem consciência. E Deus hoje está te despertando para que esse silêncio possa ser quebrado. E que a sua família, e que você possa ser salvo. Deus está dando uma oportunidade para todos nós. Quebrar o silêncio, ofender, machucar. Talvez, muitas vezes não é física a dor. Muitas vezes a dor é psicológica. E essa, como eu disse para vocês, é a pior dor que pode existir. Talvez você tenha cometido alguma coisa e não tenha tomado consciência disso ainda. É momento de refazer. É momento de reestruturar o lar. Como que nós podemos ter uma sociedade um pouquinho melhor se Jesus demorar um pouquinho mais? Se nós encontramos as famílias totalmente desestruturadas. Irmãos, não estamos falando das pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Estamos falando da nossa própria família. Existe uma falta de estrutura imensa em relação a isso. E a igreja, ela está preocupada com isso. É momento de mudar. Nós precisamos mudar. A incansável missão de Cristo é libertar os cativos. Cativos do quê? Cativos da maldição, cativos do pecado. Jesus está falando. Todos os dias, Ele fala com cada um de nós. Ele quer nos salvar. Ele quer nos libertar da situação do pecado, que muitas vezes nos deixa completamente desmotivados, completamente inertes. A Bíblia, ela relata muitas histórias que falam da figura feminina. E hoje nós vamos ler a história da mulher que foi pega em adultério. Essa história, ela está registrada no livro de João. João também, ainda capítulo 8, versículos de 1 a 11. Aqui diz que era costume de Jesus, ir para o Monte das Oliveiras e ali ele orava. Ali Jesus buscava em oração, E de madrugada ele voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava.
Olha que maravilha, que bênção, né? Jesus ali no templo, ensinando. Jesus ali no templo, dando exemplos práticos para as pessoas que compareciam ali. Os escribas e fariseus, neste momento, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Diante de todos os ensinamentos que Jesus estava ali naquele momento orientando os escribas e fariseus que ali estavam, Jesus também estava falando a respeito da lei, né? O que deveria ser feito, como proceder diante da lei. E os escribas e fariseus, eles se aproveitaram da situação. Olha o que a Bíblia diz nesse versículo, no versículo 3, que eu acabei de ler. Eles trouxeram à sua presença uma mulher. Vocês percebem que essa mulher, a gente não sabe a história dela. Alguns dizem, mas quando nós entramos, aprofundamos na história, podemos ver que não era Maria Madalena. Ela não era irmã de Lázaro. Essa mulher era uma mulher sem nome. Ela não tinha nome. Por aí nós podemos entender quão insignificante era a figura feminina. Chegaram, trouxeram, jogaram essa mulher próxima de Jesus. E disseram: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E aí? O Senhor acabou de nos ensinar a lei? E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E agora? O que dizes? Isso eles diziam, tentando para o terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, neste momento Jesus se inclinou e começou a fazer o quê? Escrever com o dedo na terra. Imaginem, irmãos, o que Jesus deve ter escrito ali. Como disse para vocês, ninguém pratica o mal. Ninguém entra no mundo da droga, no mundo da bebida, no mundo da prostituição, vamos dizer assim, de graça. Tudo tem uma história. Eu creio que, vamos imaginar que Jesus, neste momento, se abaixou e começou a escrever. Quando ele olhou para o rosto daquela mulher, talvez Jesus tenha escrito toda a história da vida dela. Talvez ela tenha sido uma criança, claro, com certeza nasceu, cresceu num lar. Naquele lar ela não recebeu nenhum tipo de amor. De todas as irmãs que ela tinha, ela infelizmente teve o azar de ser escolhida pelo seu pai para ser abusada. E ali ela passou por muitos e muitos anos sofrendo esse abuso. E numa determinada época da vida dela, ela, quando não aguentava mais, ela se aproximou da sua mãe e contou. Mas nós sabemos que nem sempre a mãe, ela ocupa o lugar em que ela deve ocupar. E hoje,
isso se tornou normal, né? A mãe se ausentar da sua responsabilidade. E na vida dessa mulher, talvez isso tenha acontecido. O que essa moça fez? O que essa menina fez? Ela se sentiu totalmente derrotada, porque a mãe, ela é o primeiro objeto de amor de um filho. A mãe é a primeira pessoa que o bebê, ao olhar, ele visualiza. E aquela quem ela tanto confiava, talvez negou o auxílio para ela. Talvez Jesus, ao olhar para essa mulher, talvez ele tenha percebido isso. E o tempo passou. E esses abusos, eles continuaram. Essa mulher, então, talvez ela tenha decidido procurar o quê? Procurar a justiça. E quando ela chegou no determinado lugar, encontrou um oficial, uma pessoa que poderia, talvez, ajudá-la nessa situação. E quando ela relatou aquilo que havia acontecido na sua vida, ele então pediu para que ela fizesse um exame de corpo de delito, né? E ao fazer esse exame, ela foi também estrupada por esse oficial. E essa mulher, então, ela ficou completamente desiludida. E a partir daí, ela se tornou uma mulher que não tinha mais amor nenhum pela sua vida. Talvez Jesus tenha visualizado isso no rosto daquela mulher. Ou talvez Jesus tenha escrito ali na terra: por que você está acusando? Você muitas vezes tem procurado ela. Por que você está acusando? Você também tem os mesmos pecados? Você comete os mesmos pecados que ela? Aqueles que puderem entrar no site, no Ministério da Mulher, né? No Quebrando o Silêncio, está trazendo uma história muito linda sobre uma irmã. Hoje, ela sofreu assédio e ela teve coragem de relatar. Está lá o relato da vida dela, que é mais ou menos isso que eu acabei de dizer para vocês. Ela perdeu o amor pela vida. E talvez tenha se tornado realmente uma mulher de vida fácil. Uma mulher, vida fácil entre aspas, né? Vida difícil. Uma mulher talvez como essa que Jesus teve a oportunidade de encontrar. Ou melhor, ela teve a oportunidade de encontrar Jesus. E ela foi transformada. Ela estava no fundo do poço. Ela passou por depressão. Mas Jesus a levantou. Eu não sei da sua vida, mulher, não sei da sua vida, homem. Talvez você esteja também numa situação assim. E hoje é o sábado do Quebrando o Silêncio. Quebre o silêncio, quebre o pecado que envolve a sua vida. E dê oportunidade para Jesus fazer de você um novo ser. A história, ela continua. Vamos ver aqui. No versículo 6. Isso diziam eles, tentando para o terem de que o acusar, como já havia lido. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Hipócritas. No mundo existem milhares de hipócritas.
Nós podemos ver todos os dias na televisão os políticos. Mas, para eles, na política a hipocrisia, ela faz parte da política. Mas na vida do cristão isso não pode acontecer. Como cristãos, nós não podemos ser hipócritas. A nossa resposta tem que ser sim, sim e não, não. Temos que vivenciar a palavra. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela então respondeu: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa história, ela enfatiza o amor de Jesus para com cada um de nós. Embora aqueles que não conhecem a Jesus interpretam a palavra de Deus totalmente diferente. Jesus poderia chamar a atenção dessa mulher, mas ele conhecia o porquê de cada dificuldade dela. Jesus, ele conhece o porquê de cada queda que nós levamos. E ele está disposto a nos salvar. Jesus está disposto a escrever uma nova história na nossa vida. Só cabe a cada um de nós aceitá-lo como nosso Salvador pessoal. E através dessa aceitação, tomarmos posse da palavra e salvarmos milhares de pessoas que neste sábado, que neste momento, nós não sabemos aonde, mas muitos estão sofrendo, porque não conhecem verdadeiramente o poder de libertação que Jesus tem. Que Ele possa nos abençoar, que Ele possa nos salvar e possa reconstruir a vida de cada um de nós. Amém. Agora no CD Jovem vamos ouvir 10.000 razões. Todos de pé, por favor. E seja o que
reforçar aqui, eu sei que já foi colocado no telão, mas eu gostaria de convidá-la a todos que puderem estar aqui às 15 horas para a entrega das revistas do Quebrando o Silêncio. E logo mais voltarmos para a igreja, que o J. hoje vai ter brinde, vai ser muito bom, viu, gente? Contamos com a presença de todos. Vamos orar. Pai amado, louvado seja o teu santo e eterno nome. Como é bom, querido Deus, quando refletirmos sobre a tua palavra. Amém. Nos encorajamos, tomamos posse dela e através disso nos tornamos um novo ser. Amém. Obrigado, Pai querido, pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós. Muito obrigado pela oportunidade que nos deu de mais um sábado louvarmos e bendizermos o teu santo e eterno nome. Amém. Abençoe, Senhor, cada família aqui representada. Fortaleça, querido Deus, aqueles que entraram aqui fracos, mas o Senhor conhece cada um dos seus filhos. Por isso, confiamos a Ti, o poder restaurador da nossa vida. Perdoe os nossos pecados. Nos leve agora para o nosso lar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, sejam todos bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Brasilândia. Neste momento vamos mostrar como é simples nos encontrar e seguir nas redes sociais para ficar por dentro de nossas programações. Primeiro passo, veja se você já está conectado com sua conta no YouTube. Segundo passo, com a página do YouTube aberta, basta pesquisar por IASD Vila Brasilândia. Na pesquisa irá aparecer nosso canal e alguns vídeos que já publicamos anteriormente. Clique no link com o nome da igreja e em seguida em inscrever-se, que está em vermelho. E, se quiser receber as notificações dos novos vídeos publicados, basta clicar no sininho e marcar a opção enviar para mim todas as notificações deste canal. Quando já estiver com sua conta no Facebook, basta pesquisar pela Igreja de Vila Brasilândia, @IASD Vila Brasilândia. Quando a página aparecer, basta clicar em curtir. Também temos um clube de jovens em nossa igreja. Todos estão convidados a participar. Quem quiser saber mais sobre nosso clube de jovens e suas programações, basta pesquisar no Facebook por Oficina dos Ceifadores e curtir a página.